O justo habitará no monte santo do Senhor. Salmo 14. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. O Monte Santo do Senhor é uma metáfora para o lugar onde Deus habita, muitas vezes associado a Jerusalém e mais especificadamente ao Monte Sião, que representava o templo de Deus. Nesse contexto, o justo é aquele que vive de acordo com os mandamentos divinos, mantendo uma vida de retidão, integridade e honestidade. E a expressão habitar no Monte Santo refere-se à recompensa espiritual de estar em plena comunhão com Deus, não apenas fisicamente, mas também em sentido moral e espiritual. E na vida moderna, o conceito de habitar no Monte Santo do Senhor pode ser interpretado como a busca por uma vida de virtudes, honestidade e proximidade com Deus. Ser justo no mundo atual envolve escolhas éticas, justiça social e cuidado com o próximo. Em um mundo cheio de injustiças, a verdadeira comunhão com Deus requer um compromisso com a retidão, não apenas em atitudes externas, mas também no coração. Portanto, a mensagem de que o justo habitará no Monte Santo do Senhor é um chamado à santidade, à integridade e à busca por uma vida que reflete os valores divinos. E na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de São Padre Pio. E no que diz respeito a uma vida de retidão, Padre Pio disse assim: digamos a nós mesmos com toda sinceridade: minha alma até hoje não fizeste praticamente nada. Começa hoje mesmo a fazer o bem. E vejamos, por mais que nós vamos nos esforçar para fazer o bem, ou que consigamos fazer o bem em nossas vidas, que nós jamais achemos que isso é o suficiente. Nós não podemos parar. Fazer o bem nunca é suficiente, independentemente de quanto que nós vamos fazer em nossas vidas, o quanto de caridade nós já praticamos. É preciso manter no caminho de conversão e com a conversão a consequência de atitudes renovadas. É viver no estado permanente de ressurreição. Somos transformados pela graça de Deus e que possamos vivenciar a graça de Deus em todas as nossas atitudes. Na primeira leitura de hoje, em Provérbios, capítulo 3, dos versículos 27 ao 34, traz exatamente essa dimensão de retidão. Colocar em prática aquilo que nós acreditamos. E traz orientações sobre a vida sábia e ética, com ênfase nas atitudes corretas para com o próximo e a justiça em relação a Deus. Vejamos, no versículo 27 está assim: não negues um benefício a quem dele precisa, se está em teu poder concedê-lo. Não digas ao teu próximo, volta amanhã e te darei, se o tens agora contigo. Ou seja, não devemos guardar o bem que nós temos para um tempo depois. O momento é agora. O tempo oportuno é o tempo que nós temos em mão. E nesse sentido, a leitura de hoje traz a reflexão de ajudar prontamente, de viver em paz com os outros, rejeitar a violência e a maldade, a humildade e a graça divina. E assim que possamos, a partir da reflexão de Provérbios, buscar uma vivência justa, generosa e humilde. Os conselhos práticos dessa leitura é exatamente para promover a paz e a integridade nos nossos relacionamentos, além de nos afastar da inveja e do caminho da violência. Ao praticarmos essas virtudes, nos aproximamos de uma vida abençoada por Deus, conforme Ele promete no texto, e vivemos em harmonia com seu plano para nós e para a sociedade. E no Evangelho de hoje, em Lucas 8, dos versículos 16 ao 18,
Esses versículos seguem a parábola do semeador, que são dos versículos 4 ao 15, no qual Jesus fala sobre a importância de ouvir e entender a palavra de Deus. E aqui Jesus usa a imagem de uma lâmpada para ilustrar a luz do Evangelho e a verdade de Deus, que não deve ser escondida, mas compartilhada com o mundo. A lâmpada representa a mensagem de Deus que deve iluminar a vida de todos. O versículo 17 fala sobre a natureza da verdade divina. Tudo o que está oculto será revelado. Isso pode referir-se à revelação do Evangelho em um sentido mais profundo, ao julgamento final, quando tudo será exposto. Já o versículo 18 alerta sobre a maneira como ouvimos e respondemos à mensagem de Deus. Aqueles que ouvem com atenção e fidelidade receberão mais, enquanto aqueles que desprezam ou vão negligenciar a palavra perderão até mesmo o pouco que acham ter. Nesse sentido, a nossa vida e existência é um chamado à responsabilidade e não à negligência. Temos então, nessa responsabilidade, a vivência e a partilha à luz do Evangelho, em um mundo muitas vezes que está imerso em uma escuridão espiritual e moral. Aqueles que receberam a mensagem de Cristo são chamados a ser como lâmpadas visíveis, brilhantes, iluminando o caminho para os outros. Não para a nossa satisfação, não é para uma questão pessoal, mas simplesmente transformar aquilo que acreditamos em vida. E a verdade de Cristo não pode ser escondida. Ela deve ser vivida abertamente. E também somos alertados a ouvir a palavra de Deus com atenção e aplicá-la em nossas vidas. Se acreditamos, aquilo que acreditamos se transforma em atitudes e não simplesmente um pensamento bonito, algo simplesmente para nos consolar. A fé nos transforma e, sendo transformados, nós vivenciamos essa luz no mundo. São Padre Pio, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.